Você já parou para pensar na importância que as escolhas têm em nossa vida? Um pesquisador publicou em 2015 um estudo onde ele afirma que o ser humano faz 35 mil escolhas todos os dias. E o que são essas escolhas? A hora que você vai acordar, com que perna você vai pisar fora da cama, o que você vai comer no café da manhã, no almoço, na janta, como que você vai para o seu trabalho, se você vai dizer bom dia, se você vai sorrir, se você não vai sorrir, enfim, são 35 mil escolhas que a gente tem a chance de fazer todos os dias em nossa vida. E é sobre essas escolhas que eu quero falar hoje. Escolhas que me trouxeram nesse tapete que eu estou falando com vocês. Meu nome é Guilherme Casagrande, eu tenho 25 anos e, de maneira geral, eu posso dizer que a minha vida sempre foi muito parecida com a de qualquer outra pessoa, com exceção de 2 motivos. O primeiro é que meus pais sempre trabalharam muito e, por isso, eles não foram tão presentes na minha infância. Isso teve 2 lados. Um lado ruim, porque de fato não é legal você não ter os seus pais junto com você durante esse período de desenvolvimento. Mas o segundo é o desenvolvimento da responsabilidade logo quando você é jovem. E a segunda coisa é você ser deficiente físico e a sociedade não está preparada para conviver com você e com as suas limitações. Sim, eu tenho uma lesão no lado esquerdo do meu cérebro que acabou afetando todo o lado direito do meu corpo. Então eu tenho menos mobilidade na minha mão, meu braço é um pouco mais fino, minhas pernas também têm uma diferença, meus pés, um eu calço 42, outro eu calço 41, então um calçado ou fica muito apertado ou fica sobrando um pouquinho. É sempre uma novela, né? Mas quando eu falo da sociedade não saber lidar com você e com as suas limitações, eu quero me reportar para um lugar em específico. A escola. Quando eu era criança e eu estava dentro da escola, a escola sempre foi um lugar que eu sofri muito. Naquela época nem se falava de bullying, né? Se falava de, sei lá, das pessoas... Porque eu era diferente. E o diferente repele. Então eu nem culpo as crianças naquele momento, eu também era criança, eu também estava inserido naquele ambiente, mas tudo que é diferente causa distanciamento. E as crianças, de alguma forma, me distanciavam. Principalmente nas aulas de educação física. Eu não tinha habilidade para nenhum tipo de esporte. O meu problema era muito maior do que ele é hoje, então eu perdia o equilíbrio com alguma frequência. Quando eu corria, minha mão atrofiava, ficava aqui no meu peito. E por muitas vezes eu era motivo de briga entre os times que estavam sendo montados na educação física porque ninguém queria ficar comigo. Então eu queria fugir da educação física, eu não queria participar da aula porque, era um saco. Eu não queria me submeter naquela ocasião, naquele momento, porque eu sabia que, de alguma forma, eu ia sofrer um tipo de humilhação. Mas uma história que eu quero falar agora é lá de 2005. Em 2005, eu e a minha irmã ganhamos dos nossos pais uma mesa de ping-pong. E a gente começou a jogar ping-pong todo dia, porque a gente era criança, então era muito legal jogar ping-pong. E, de alguma forma, eu acabei desenvolvendo uma habilidade nesse esporte. Pois bem, em 2006, a gente mudou de bairro, a gente morava numa ponta da cidade e foi literalmente morar na outra ponta da cidade, e eu fui estudar numa nova escola. E nessa nova escola tinha uma mesa de ping-pong. Falei, brother, é agora, vou me inserir nesse ambiente, vou jogar e vai ser tudo muito legal. Enfim, um recreio eu tomei coragem, entrei na fila, e tinha um cara dentro da escola que ele era tipo o Neymar do ping-pong. Embora eu não sei se o Neymar é um bom exemplo hoje, né? Mas enfim, ele era tipo o Neymar do ping-pong. E eu falei, cara, vou jogar. E aí ninguém ganhava do cara, chegou minha vez, e eu consegui ganhar do cara de 3-0. E naquele momento, foi o momento mais feliz, mais radiante da minha vida. Pena que ele durou apenas 2 segundos. Porque logo que o cara perdeu de mim, ele falou o seguinte: perder para qualquer um, tudo bem, mas perder para o aleijadinho. E cara, essa frase mexeu muito comigo. Eu não sei se meus pais lembram, mas eu fui para casa e eu falei, cara, eu ouvi isso hoje, não foi legal, foi muito ruim, foi péssimo, e eu não quero passar por isso de novo, eu não quero mais ficar nessa escola, eu não quero mais nada, e é isso. E aí eu tive uma das conversas que foram uma das mais importantes na minha vida com os meus pais. Eles falaram, cara, é o seguinte, você tem essa limitação, você tem que entender que você tem essa limitação, mas quem vai decidir o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente é você. E aí, eu fiz a primeira grande escolha da minha vida. Eu escolhi entender e aceitar a minha condição física. Daí em diante, eu não dei mais bola, eu sabia que eu tinha essa limitação, algumas coisas até hoje eu não consigo fazer com muita facilidade, mas eu entendi. Falei, cara, essa é a minha vida, é a condição que eu vim para esse mundo, e eu vou aceitar e eu vou viver com essa condição que a mim foi dada. E aí minha vida continuou, me tornei adolescente, sempre fui muito participativo no ambiente escolar, o ambiente escolar começou a se tornar um pouquinho mais legal na minha vida, e aí cheguei no final do ensino médio, e é aquele momento que você tem que fazer mais uma escolha. O que vai ser da minha vida profissional? O que eu vou fazer com a minha vida? E aí eu tinha 17 anos na época, e a única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria continuar trabalhando no emprego dos meus pais. Eu não queria trabalhar na empresa, eles são empresários, eles têm uma rede de lojas aqui no Alto Vale,
E eu pensei, poxa, eu não quero isso para mim. Por um lado, beleza, eu me desenvolvi, me tornei maduro, mas por outro lado, não é tão legal. Então, eu vou estudar publicidade e propaganda, que era o que eu achava que eu sabia fazer. E meus pais me apoiaram. Eles falaram, cara, vai lá, vai estudar publicidade e propaganda, muito legal. A gente só vai te dar uma condição. O curso não tinha aqui em Rio do Sul, eu tive que me mudar, fui morar no litoral de Santa Catarina, e eles me impuseram uma condição. Você tem que arrumar um emprego. A partir do momento que você arrumar um emprego, você vai poder fazer a sua faculdade. Pois bem, 2 de janeiro, lá estava eu fazendo uma entrevista de emprego e fui aprovado para trabalhar como auxiliar administrativo numa rede de loja de cosméticos. Entendi alguma coisa de cosmético? Nada. Entendi alguma coisa de administração? Também não. Mas enfim, era o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a trabalhar naquele emprego e eu fui me desenvolvendo e curtindo muito aquele emprego. E esse emprego, pelo fato de eu não conhecer muito sobre administração, foi um momento de conexão com os meus pais. Porque quando eu encontrava com eles, eu aproveitava para tirar dúvidas e perguntar quais as coisas que eu poderia fazer para tornar o meu ambiente de trabalho um pouco melhor. Com 6 meses, o primeiro semestre, que eu estava finalizando o primeiro semestre da faculdade e que eu estava nesse emprego, eu vi que as coisas estavam meio erradas. Eu estava gostando muito mais do meu emprego do que da minha faculdade. Falei, cara, tem que tomar uma outra escolha. E aí eu fiz uma segunda grande escolha na minha vida. Eu escolhi cursar administração. Então eu voltei para Rio do Sul, eu comecei a trabalhar efetivamente na empresa dos meus pais e comecei a cursar administração. E cara, foi muito legal. Nesse meio tempo, eu comecei a gostar muito daquilo que eu estava estudando e eu comecei a trazer alguns resultados bacanas para dentro da empresa dos meus pais também. A gente teve a oportunidade de desenvolver negócios na China, então eu tive a oportunidade de ir para a China algumas vezes. E isso foi bem bacana, né? Eu me desenvolvi muito como profissional. E a vida foi seguindo, as coisas foram acontecendo e eu estava chegando no fim da minha faculdade, mas eu ainda estava com aquela sensação. Eu falei, caramba, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer agora? E aí eu fiz a seguinte decisão. Eu estava em dúvida entre fazer uma pós-graduação, uma especialização em neuromarketing ou em gestão de pessoas. E aí eu fui trocar uma ideia com uma professora que eu tinha como uma mentora para mim. E ela falou o seguinte, Guilherme, faça um mestrado. Você tem perfil de professor e acha que vai se apaixonar por isso. Eu falei, cara, essa mulher não sabe da metade da minha vida. Logo a escola, que era um lugar que nunca foi tão legal para mim, agora ela quer que eu me torne professor. Mas enfim, de alguma forma aquilo ficou ecoando na minha mente. E quando eu vi, eu estava participando de 3 processos seletivos de mestrado. Tive a honra de ser selecionado em 2 e pude escolher fazer mestrado na Unicinos, em Porto Alegre, que foi um momento muito bacana na minha vida. Um tempo que eu estava no meio do programa do mestrado, eu fui convidado para me tornar professor. E aí eu me tornei professor do curso de Jovem Aprendiz e eu amei estar em sala de aula do outro lado, estar transformando a vida das pessoas naquela posição. E logo em seguida eu fui convidado para me tornar professor universitário. Então, com 23 anos, eu me tornei professor universitário e eu entendi que aquele lugar era o lugar que eu queria estar, era o lugar que fazia sentido na minha vida. Pois bem, vou falar um pouquinho, eu já falei um pouquinho de mim, da minha vida profissional, mas eu também tenho algumas aspirações e uma meta de vida. Eu não sei se vocês já pararam para pensar até com quantos anos vocês vão viver, mas eu acredito muito que eu vou viver até os 100 anos. E eu me propus, a cada 25 anos, a cada quarter da minha vida, viver uma experiência muito louca. Pois bem, ano passado eu estava com 24, chegou a hora de começar a planejar o que eu faria quando eu chegasse nos 25. E a ideia justamente era fazer um mochilão de volta ao mundo. Eu estava pronto para ficar 1 ano viajando por países subdesenvolvidos, a minha meta era ensinar as crianças a falarem inglês, e eu realmente planejei basicamente tudo que vocês podem imaginar de um mochilão. Desde comprar todo o equipamento que eu queria levar na viagem, até a documentação, por exemplo, deixar uma procuração para minha família, caso acontecesse alguma coisa, eles resolverem a parada por aqui. Então, isso dá trabalho pra caramba, acreditem. Pois bem, outubro de 2018, estava eu tranquilão, rolando o feed do meu Facebook, trocando likes e tudo mais, e eu encontrei a seguinte manchete. Ama viajar e é apaixonado por educação? Temos a vaga do emprego dos sonhos para você. Falei, fizeram um emprego para mim. Vou participar desse processo seletivo. Pois bem, eu e mais 7.000 pessoas resolveram participar desse processo seletivo. De 7.000 a gente caiu para 2.500 pessoas, de 2.500 a gente caiu para 600, de 600 a gente caiu para 200, de 200 a gente caiu para 17, 17 a gente caiu para 5 finalistas, e aí aconteceu isso aqui.
Pois é, gente. Eu tremi um pouquinho mais do que eu tô tremendo aqui agora. Depois desse ataque epilético, eu descobri que eu tinha sido selecionado para viver o emprego dos sonhos de uma das empresas que é um dos maiores birôs de créditos do mundo, né? E eu estou tendo a oportunidade, agora, eu estou em exercício, de estar viajando por todo o Brasil com uma missão de levar a educação financeira. Então, eu me conecto com professores, alunos, consumidores, e eu mostro a importância de se falar de educação financeira num país onde a gente tem hoje mais de 63 milhões de pessoas que estão endividadas. Então eu fui selecionado, eu faço parte de um projeto itinerante que viaja por todo o Brasil e cada semana eu estou num lugar diferente. Já passei por 7 estados, tem mais alguns estados aí pela frente, e está sendo uma experiência muito incrível de conhecer muita gente, de me conectar com muita gente e de ser ecoado e deixar o meu eco com as outras pessoas. Onde eu quero chegar com todo esse raciocínio? É que eu poderia ter seguido o caminho que a vida preparou para mim. Eu poderia ter escolhido continuar nos negócios dos meus pais, que vai muito bem, obrigado. Eu poderia ter escolhido me colocar numa posição de vítima pelo fato de ser deficiente físico e até aproveitar algumas vantagens que eu tenho por legislação e por uma série de coisas para, enfim, seguir a minha vida. Mas eu fiz escolhas. Para vocês terem uma noção, um dos maiores sonhos da minha vida era tocar violão. Mas, cara, como uma pessoa que tem apenas uma mão que funciona bem vai tocar violão? Pois é, eu encontrei um cara brasileiro de Petrolina que desenvolveu um violão que pode ser tocado com apenas uma mão. E eu consegui tocar violão e hoje eu toco violão com uma mão só e sai um sonzinho bacana. O esporte, que sempre foi um problema, que sempre foi algo que me causou tanto constrangimento, que foi algo ruim na minha vida, eu consegui superar. E hoje eu participo de provas de rua, inclusive hoje de manhã aqui na cidade eu participei de uma prova de corrida, e a corrida me trouxe coisas muito boas. Eu comecei a confiar em mim e eu conheci pessoas que são incríveis e que hoje fazem parte da minha vida. E eu estou vivendo um momento muito bom. As escolhas que a gente faz ecoam de maneira ensurdecedora na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Todos os dias, a gente tem 35 mil escolhas. E é a gente que vai decidir se a gente vai fazer o bem ou fazer o mal. Às vezes pode dar certo e às vezes pode dar errado. A gente só não pode ter medo. Com isso, eu queria fazer um último questionamento para vocês. Quantas escolhas você já deixou de fazer por medo de errar e talvez tenha deixado de viver coisas incríveis na sua vida? Obrigado.